A demora do Internacional em executar a reformulação do elenco que havia sido prometida depois do término do Campeonato Brasileiro não está só na dificuldade em contratar jogadores, mas também na dificuldade de liberar alguns atletas que tinham essa liberação prevista pela direção do Internacional. Rodrigo Dourado, Patrick e Bosquilha são jogadores que não tiveram propostas concretas ao longo dos últimos dias. E eu atualizo a situação dos três que são importantes nesse processo de reconstrução do plantel colorado. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E eu vou falar hoje sobre saídas. E especialmente sobre a reformulação que havia sido prometida pelo presidente Alessandro Barcelos depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Ali, o presidente Alessandro Barcelos declarou aquilo que muitos torcedores gostariam de ouvir, que haveria uma mudança de fotografia, que haveria uma reformulação, uma oxigenação no elenco de jogadores do Internacional. Posteriormente, o diretor executivo de futebol Paulo Brax e o vice de futebol Emílio Papaléu também foram na mesma tomada do presidente, na mesma toada do presidente, garantindo que haveria essa oxigenação. E até agora, nada disso aconteceu. E eu vou trazer aqui um retrospecto em relação às saídas, porque é muito importante para que exista essa mudança de fotografia que alguns jogadores que tinham a sua saída prevista pela direção, de fato sejam liberados. E para que eles sejam liberados, são necessárias propostas, que até o momento, em um mercado muito fechado, não vieram. Eu começo falando do Rodrigo Dourado, e que talvez desperta a grande expectativa do torcedor em relação à reformulação, ou pelo menos da direção, já que grande parte, talvez a maioria da torcida, goste bastante do futebol do Rodrigo Dourado. É um assunto que divide bastante os torcedores. Mas a direção não tem unanimidade no Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado não é um jogador que chama essa unanimidade dentro dos bastidores do Beira-Rio. E até por isso se entende, dentro de uma vertente do Internacional, que seja necessária a saída dele, para que ele possa buscar novos ares e dentro disso abrir espaço para novos jogadores que possam construir sua história dentro do Beira-Rio. E exatamente esse era o objetivo em relação ao Rodrigo Dourado. Só que o que chamou a atenção dos dirigentes do Inter foi a ausência de propostas em todo esse período para o jogador. O Rodrigo Dourado, ele despertou agora, nessa semana, e nesse momento ele é um dos que está mais quente no noticiário, por conta de uma sondagem que veio do Galatasaray da Turquia. O Galatasaray sondou a situação do Rodrigo Dourado. Só que a grande questão é que o mercado turco ele não é muito confiável em relação às suas especulações. A todo momento, algum clube da Turquia sonda algum jogador da dupla Grenal e dificilmente isso se transforma em proposta, dificilmente isso se transforma em uma transferência. E esse é o grande problema dessa sondagem, que foi a única que existiu até o momento para o Rodrigo Dourado. A direção do Internacional já estipulou um preço para o jogador, e é um preço alto, 5 milhões de euros. E a grande questão é que talvez se entendesse que o Rodrigo Dourado estava mais valorizado no mercado do que ele realmente está. Um dos elementos para isso foi uma sondagem que o Flamengo fez pelo Rodrigo Dourado, em um momento onde o contrato dele estava acabando, lá pelo ano de 2020. Ele estava ainda se recuperando da lesão que teve, ficou quase 2 anos parado. O presidente Alessandro Barcelos, naquela altura, era o vice-presidente de futebol do Internacional e o Flamengo, a pedido do Jorge Jesus, fez uma investida pelo Rodrigo Dourado e o Internacional conseguiu segurar. Aquele movimento despertou a atenção dos dirigentes que viram que o Rodrigo Dourado estava valorizado no mercado e talvez por isso apostaram que haveria algum interesse de algum clube, se não do Brasil, já que o preço dele é considerado bastante caro, mas poderia se envolver em uma troca, de fora do Brasil. Mas até agora nada aconteceu. E a saída do Rodrigo Dourado, assim como a saída de outros jogadores, elas são muito importantes para que o Internacional possa executar esse processo de mudança de fotografia. Se o Rodrigo Dourado não vai sair, alguém tem que sair para essa mudança de fotografia acontecer. Lomba, Saravia já foram, mas é necessário mais. E aí eu coloco as outras duas opções de Patrick e de Bosquilha e atualizo aqui. O Patrick, e no Diário do Inter KTO dessa segunda-feira, eu vou atualizar a situação dele, ele pode estar se envolvendo em uma troca com o São Paulo, pelo Lisiero, volante. E a grande verdade é que o Patrick, desses nomes, foi o que mais recebeu sondagens. Não houve propostas, mas houve sim algumas sondagens.
do São Paulo, do Fluminense, muito no sentido de troca, muito no sentido de essa palavra que inclusive o Patrick não gostou, de permuta, enfim, mas uma troca de jogadores através de empréstimo para mudar os ares e assim o Patrick ganhar, o jogador que vir para o Internacional conseguir agregar aqui, e pode ser o caminho do Patrick em relação ao Lisieiro. Mas, ainda assim, a gente já está em janeiro, início de janeiro. Falta uma semana para a reapresentação do grupo de jogadores. E essa iniciativa, essas negociações que causariam essa reformulação que havia sido prometida, até agora elas não aconteceram. Uma outra saída que era prevista pelos dirigentes era a do Gabriel Bosquilha. O Gabriel Bosquilha disse no ano passado, e eu coloquei aqui inclusive numa dupla, que estava interessado em sair do Internacional, que tinha, e aí o seu empresário disse, 6 ou 7 sondagens que virariam propostas e que ele não sairia do Inter. E até agora nada. Nenhuma proposta chegou para o Internacional. E o discurso do staff do Bosquilha e do próprio Bosquilha é de querer permanecer no Inter na próxima temporada. É claro que isso vai muito de não ter havido proposta nesse ano. O ano passado até veio uma oferta do Malatyaspor da Turquia por empréstimo, mas os valores não agradaram o Internacional, que esperou uma proposta de compra pelo jogador ao longo de 2020, ao longo do fim de 2021 e início de 2022. Essa oferta ela não veio. A grande tendência de momento, ao contrário do Patrick, que deve sair, mas na mesma linha do Dourado, que até o momento não tem nenhuma perspectiva de saída, é que o Bosquilha fique no Internacional. E a grande questão é que o Bosquilha talvez não tenha espaço no elenco colorado, já que ele é um meia e briga ali por espaço com Tyson, com Palácios e com Maurício, para uma posição apenas do time do Alexander Medina. Não dá para saber se o Bosquilha vai ter grandes oportunidades na próxima temporada, mas ele é um alto salário e um salário que a direção provavelmente vai ter que bancar na próxima temporada, porque nenhuma proposta chegou pelo jogador. A ideia de reformulação da direção do Internacional começou a dar errado, ou começou a ter demora, ou começou a ter problemas à medida em que as propostas que o Inter achou que viriam por Dourado, por Patrick e por Bosquilha não vieram. E muito por conta disso, o Internacional ainda está a passos lentos nessa ideia de reformulação do elenco para a próxima temporada. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações, que ainda hoje tem mais conteúdo aqui na Dupla com os diários, tem live toda semana. Te inscreve e ativa as notificações. Beijo!